Bem, na segunda divisão o Vasco perdeu para o Avaí em casa. É muito preocupante, é uma situação muito preocupante. Já tem torcedor do Vasco falando, meu Deus, como é que vai ser? Vamos cair para a Série C. Calma, é cedo, mas o Vasco está demorando muito a dar sinais de reação. Muito, e isso preocupa. O Cruzeiro venceu a Ponte Preta, melhorou um pouquinho a sua situação, mas ainda é preocupante. O Botafogo, que não jogou nessa noite, é dos 3 aí que caíram, né, nos últimos 2 anos, né, além do Coritiba, que falaremos daqui a pouco. O Guarani, outro campeão brasileiro, mas já estava na segunda divisão antes, como o Cruzeiro. Mas dos 3, tratando aí do Vasco, Botafogo e Cruzeiro, é o que está melhor nesse momento. Mas é um campeonato no começo, há tempo de recuperação, vai ter time caindo de rendimento, mas Vasco preocupa demais o seu torcedor. Essa derrota foi uma derrota complicada. E o meia Arrascaeta citou o Atlético e ignorou o Cruzeiro ao listar os grandes times do Brasil. Não sei o que houve, se ele esqueceu ou que tá brigado com o Cruzeiro, porque é sacanagem, porque todo mundo lembra que a saída do Cruzeiro, do Arrascaeta, foi polêmica, né, rapaziada? A situação com o Itai Machado, essas coisas, né? Foi complicado, velho. E é sacanagem, parece que ele ignorou completamente o Cruzeiro. Tá de sacanagem, hein? Eu vou ler a matéria completa aqui do Tempo e vocês deixem nos comentários a sua opinião, seu feedback é muito importante. Não se esquece de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal. O meio atacante do Flamengo, Jorge de Arrascaeta, está disputando a Copa América pela seleção do Uruguai. Deu uma declaração que pode incomodar a gente, torcedor do Cruzeiro, que já não tinha ficado felizes com a sua saída polêmica do Cruzeiro em 2019. Em entrevista ao jornal uruguaio El Observador, ele não citou a Raposa e colocou o Atlético como grande rival, como um dos maiores times do Brasil. Tá de sacanagem, velho. O Atlético nem é o maior time de Minas, vai ser um dos maiores times do Brasil, tá de sacanagem. Abre aspas aí pra Arrascaeta. O futebol brasileiro é muito forte, porque você não tem só 2 ou 3 grandes times, mas tem muito mais, como Flamengo, São Paulo, Inter, Grêmio, Corinthians e Atlético Mineiro. Disse o jogador ao comparar com o futebol europeu. É complicado, cara, comparar futebol europeu com o futebol várzea aqui do Brasil, né? Você enfrenta muitas equipes muito boas, o que torna muito difícil ter sucesso todos os anos, apesar de os termos conseguido com 9 títulos em 13 torneios disputados. E tem um valor extra estar a 2h30 do Uruguai, porque facilita muito a proximidade com a família e amigos, completou. Até quando perguntado sobre a sua chegada ao Brasil em 2015, quando não teve um bom ano pelo Cruzeiro, ele não citou o nome do clube. Disse apenas que sua chegada foi difícil, mas ele evoluiu para chegar a seu nível atual, titular absoluto do Flamengo, né? Abre aspas. Para minha adaptação, ter vindo ao Brasil quando eu era jovem foi um aspecto fundamental. Enfim, no primeiro ano foi difícil para mim me acomodar, mas quando me adaptei e evoluí fisicamente, tudo foi dado para estar nesse nível, explicou Arrascaeta, meia de 27 anos, ao El Observador. Inacreditável, hein, rapaziada? O que houve com o Arrascaeta? Do nada, deu um surto nele, que ele esqueceu do Cruzeiro. Eu acho que essa possibilidade não existe, rapaziada, porque eu acredito que o cara tá rixado no clube mesmo, né? Tanto que tem uma dívida aí do Cruzeiro com o Defensor pra final agora de junho. Se o Cruzeiro não pagar, a gente vai ficar sem contratar. E ele tá envolvido, entendeu? Na vinda dele e do Latorre também, que veio de companheiro, né? Se o Cruzeiro não pagar essa dívida, o Cruzeiro vai ficar sem contratar. E é a contratação aí que o Cruzeiro fez em 2015, na época do Gilvan. E o Cruzeiro também tem as dívidas do Riascos e a do Denilson, né? Esse ano ainda. E a do Denilson aí vai ser estipulado nos próximos meses uma data final para ser paga. Se o Cruzeiro não pagar, o Cruzeiro vai ser automaticamente rebaixado para a Série C. Acreditem se quiser. Como eu venho informando aqui nos vídeos, rapaziada, na próxima segunda-feira, dia 21 de junho, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues,
e o Sandro Gonzalez e a cúpula de 5 estrelas promoverão uma reunião com os grandes empresários cruzeirenses para que o assunto seja debatido de forma ainda mais ampla, coletiva. O encontro servirá para que os convidados tenham noção do trabalho realizado pelo clube nos últimos meses. O projeto propõe a regulamentação da Sociedade Anônima de Futebol e foi aprovado no Senado Federal na última semana. Agora seguirá para apreciação da Câmara dos Deputados. Nomes convidados temos Pedro Lourenço, Vitória Medioli, Aquiles Diniz e Regis Campos estão entre os convidados pelo Cruzeiro para participarem dessa reunião. O atacante Marcelo Moreno do Cruzeiro e da seleção boliviana virou alvo de processo disciplinar da Conmebol por fazer duras críticas à entidade pela realização da Copa América no Brasil. Em postagem no Instagram nesta terça-feira, o jogador reproduziu uma notícia que relatava 52 casos de Covid nas delegações do torneio. Segundo a unidade disciplinar da Conmebol, Moreno supostamente infringiu os artigos 12.1 e 12.2 do Código Disciplinar da Conmebol. Um item chama a atenção: insultar de qualquer maneira ou por qualquer meio a Conmebol, suas autoridades oficiais. Não pode brigar com a Conmebol assim, nem falar mal assim, que você já é punido, hein, rapaziada? É complicado, não pode criticar. Lembrando que o atacante Marcelo Moreno é um dos jogadores infectados pela Bolívia, dos vários jogadores também da Copa América que já pegaram esse vírus. E o Itaú fez um relatório anual sobre a situação financeira dos principais clubes brasileiros. E ele foi divulgado nessa última semana e apontou que o caminho para o Cruzeiro conseguir se restabelecer economicamente será muito longo. Segundo o relatório, a avaliação sobre o Cruzeiro tem que partir da premissa de que é um clube em reconstrução e como tal merece ser analisado como tal. Ou seja, precisamos entender se os esforços foram feitos na direção correta ou o clube continuou um percurso equivocado. A boa notícia é que vemos uma evolução. Se não é revolucionária, ao menos os movimentos foram corretos. Redução de custos, reestruturação de dívidas com alongamento de prazos, melhorias na qualidade das informações divulgadas e ainda que os investimentos tenham vindo acima do ideal, dentro do todo não chega a ser um problema. Como tudo tem dois lados, a condição do clube era tão complicada que o grande esforço parece ter significado pouco, e foi, mas é um processo que demanda tempo e paciência. Se alguém espera soluções mágicas e resoluções de problemas ao estalar de dedos, infelizmente estava totalmente equivocado. O processo ainda vai levar uns bons anos, mas se for feito da maneira que começou, o resultado virá. Aí mora o maior risco, a ansiedade. É o relatório aí do Itaú, Banco Itaú, né, rapaziada? Se não me engano, espero não estar falando errado aí, ó. Banco Itaú sobre a situação do Cruzeiro. Complicadíssima demais, né, rapaziada? A gente tem que ter toda a paciência possível, mais do que a gente tá tendo e tentando ter, né, rapaziada? O Cruzeiro anunciou nessa quinta-feira para o time sub-20 a contratação do meia Robson Matheus, de 19 anos. Jovem atleta que gosta de ser chamado de Bolívia, é filho de pai brasileiro e mãe boliviana. Entre 2017 e 2020, ele defendeu as categorias de base do Palmeiras. Só de pensar que ele é boliviano, só de pensar que ele joga pelas seleções da base aí da Bolívia, né, e tem um nome apelidado aí de Bolívia, eu já tenho quase certeza que ele não vai ter chance. Só de ver aí o nosso atacante Marcelo Moreno, que quase não tem chance aí, né, rapaziada? E é o artilheiro das eliminatórias, complicado. Deixa nos comentários a sua opinião, se você gostou desse vídeo. Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para sempre que tiver um vídeo novo você ser avisado. Fechou? Valeu, falou!